Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wesley e dando sequência à nossa série de vídeos que trata da construção de foguetes para Mobfog. No vídeo de hoje eu farei a construção do foguete de nível 3 para os alunos do 6º até o 9º ano do ensino fundamental. Então a construção é bem simples de se fazer. Primeiramente eu vou dizer quais são os materiais necessários. Então, vocês precisarão de 2 garrafas PET, certo? Garrafas essas que vocês podem escolher o volume, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, 2 litros e meio, 3 litros, vocês escolhem, fica à vontade. Uma dica, prefiram garrafas que tenham justamente essa parte aqui, ela é mais retinha, sem tantas voltas, porque fica melhor na hora de você fazer a montagem do seu foguete. Então, 2 garrafas. Vocês precisarão também de fita adesiva. Aqui eu estou utilizando uma fita adesiva larga, tá certo? Para fixar melhor. Tesoura para você poder cortar. Uma bexiga justamente para dar estabilidade no foguete. Isso aí lá no finalzinho eu explico um pouquinho. Você vai utilizar também uma régua e uma canetinha, certo? Para fazer as marcações necessárias no seu foguete. E para fazer as asas do foguete, melhor dizendo, você pode utilizar um papelão. Aqui eu vou utilizar uma pasta, tá certo? Essas pastas do Brasil, que fica melhor, acho que fica mais resistente à asinha. Então, mas você pode ver outro tipo de material também para fazer as aletas do foguete. Então, vamos iniciar nossa construção. Primeiramente, você vai pegar uma das garrafas e essa garrafa ela vai servir como justamente a base de construção. Você não vai mexer nela. Ela está aqui, você vai deixar ela exatamente do jeito que ela se encontra. Aqui é onde vai ficar a água para ela ser pressurizada, certo? Então, você coloca a água nessa parte da garrafa, vai pressurizar ela com a bomba e você consegue lançar seu foguete. Então você não mexe aqui, vou deixar ela aqui no canto. Já com a outra garrafa, você vai fazer algumas alterações nela, certo? Para poder justamente compor seu foguete. Então, primeiramente, vou tirando a tampinha aqui e com auxílio da minha caneta e régua, eu vou marcar um determinado distância aqui a partir dessa linha. Toda garrafinha tem essa linha. Vocês podem até cortar nessa linha, mas vou cortar um pouquinho mais embaixo. Então, vocês marcam aqui para poder cortar. Vocês vão ter que tirar essa parte aqui, a base do foguete, da garrafa. Vocês vão ter que tirar. Então, vocês abaixo da linha, 1 centímetro talvez. Então, estou marcando aqui. Só para vocês identificarem aqui, ó, 1 centímetro abaixo da linha da garrafa é onde eu devo cortar. Então, faça a marcação em toda a garrafa. Você pode pegar uma fita colorida e justamente contornar essa garrafa para ficar melhor a visualização de onde você vai cortar, certo? Feito justamente essa marcação, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar. Vou tirar essa parte aqui. Então, você pode aqui eu não tenho um estilete, mas você com o estilete você pode fazer um furinho e ir cortando. Eu vou tentar com minha tesoura fazer um primeiro corte. Então, já fiz. Então, com todo o cuidado possível, vou cortando a minha garrafa. Não precisa ter tanta pressa para isso. Você vai cortando aqui
bem tranquilamente. Pronto. Veja, pessoal, que eu cortei aqui, certo? Essa parte aqui, que é a base da garrafa, eu não vou utilizar, então descarto. Aqui, se tiver alguma imperfeição, você pode ir depois com a sua tesoura e tirando essa imperfeição. Aqui tem só uma pontinha aqui, tirou. Grande parte eu cortei onde realmente eu queria, certo? Pronto. Então, a primeira parte eu já consegui fazer. Qual seria a segunda parte? Vou cortar esse bico. O bico da garrafa vou ter que cortar. Mas, professor, você vai ter que cortar justamente aqui nessa junção? Não, você pode cortar mais um pouquinho embaixo. Mas por que você vai fazer isso? Porque o bico da garrafa, ó, eu vou encaixar ele nessa base aqui, tá certo? Não vai ficar assim, né? Porque eu vou tirar essa parte, mas vou encaixar ele para ele ser o bico do foguete. Então, mais uma vez, pego a reguinha, certo? E eu vejo aqui uns 3 centímetros abaixo dessa linha da garrafa. Então, pega aqui a régua, uns 3 centímetros. Você pode botar um pouquinho mais, mas eu acho 3 é o ideal para mim. Então, faz aqui, precisa ter pressa não, vai fazendo calma. Quando você pegar um pouquinho mais de prática, você vai fazendo isso mais rapidamente, tá certo? Mas pronto, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Pronto, então fiz aqui justamente as marcações em torno da garrafa e agora eu vou somente cortar. Vou verificar aqui para ver se está na mesma distância. Tem alguns que não estão, certo? Deixa eu marcar novamente aqui. Aí vocês podem utilizar uma fita. Deixa eu pegar aqui uma fitinha aqui. Vocês podem usar uma fita aqui, ó, justamente para demarcar, para ficar melhor a utilização. Vocês podem fazer isso aí, tem essa opção, tá certo? Uma fitinha adesiva colorida. E com o estilete, ou se não com a tesoura mesmo, você ir cortando, né? Deixa eu colocar aqui. Olha, veja que eu coloquei ela aqui e apenas eu vou seguindo os pontos que eu marquei, certo? Fazendo aqui. Então, veja, tá nos pontos que eu marquei aqui, né? A fitinha. Então, só é apenas um guia, né? Só para você, esse daqui tá fora, né? Mas os outros estão justamente na marcação. É só para você conseguir se orientar. Então, com a ajuda da tesoura, ou se não do estilete, vocês vão começando agora justamente a cortar. Então, eu dobro um pouquinho aqui, vou fazer um primeiro corte. Depois de feito o primeiro corte, vou cortando a garrafa, certo? Me orientando justamente aqui por essa fitazinha, né? Se não, aqui eu coloquei, mas vocês podem se orientar pelas marcações. Então, vai cortando. Pronto, pessoal. Cortei agora. Essa partezinha de cima, eu vou justamente colocá-la aqui, olha. Vocês encaixam. Tem um joguinho tem um mexendo aqui, ó.
consegue encaixar perfeitamente, tá certo? Veja que a garrafinha, vocês conseguem, certo? Justamente colocar ela aqui perfeitamente. Então, justamente o bico, certo? Do foguete que vocês vão fazer. Vocês podem tirar essa fita verde, certo? Eu coloquei aqui só para orientar. Para quem gosta de um foguetinho colorido, pode deixar. Mas aqui eu não vou utilizar. Pronto. Cortou o bico, agora é justamente a hora da montagem. Então você vem aqui, ó. Vou fechar essa garrafinha de baixo. Ela ficar um pouquinho mais resistente aqui. Não ficar se deformando tanto. Então vai encaixando aqui, ó, devagarzinho. Encaixou. Cuidado para não deformar muito a garrafa, certo? Pronto, encaixando, veja, eu tentei deixar justamente essa parte de cima aqui na mesma linha da base aqui, desse apoio, certo? Não quis colocar muito para baixo para não deformar a garrafa, porque como o plástico ele é maleável, quando eu for descendo aqui ele vai se deformando aqui, né? Fazendo isso, pessoal, eu preciso agora deixar isso preso. Então eu pego aqui minha fita adesiva e corto um pedaço aqui para colocar em torno justamente desse bico. Então vem aqui, ó, fita adesiva e coloca, certo? Aqui eu vou aproveitar, vou colocar um assole. Como eu estou fazendo, estou colocando aqui, ó. Pode dar uma volta, duas voltas, tá certo? Para você verificar que está bem preso. Eu dei duas voltas, certo? Verificou que está bem preso. Pronto, vou cortar aqui, não vou usar agora. Cortar, vou separar aqui. Pronto. Esse biquinho aqui não vai sair, tá certo? Então aqui você já tem justamente o corpo do seu foguete, aqui o tubo do corpo, é onde que vai ficar justamente o propelente, o combustível, que nesse caso do nível 3 é água, você vai pressurizá-la. Essa parte aqui é o bico. O que vocês precisam agora é, com a outra parte, certo? Colocar aqui, ó, para proteger justamente a entrada, digamos assim, do combustível. É a saia do foguete. Então colocou aqui, ó. Encaixei aqui, ó. Veja que é mais ou menos justamente do tamanho da garrafa aqui, ó. Ela vai ficar certinho. Coloquei aqui na mesa. Só a orientação aqui, né? Então veja, é a saia do foguete. É aqui, ó. Nessa parte aqui eu vou colocar minhas aletas, as asas. Então eu faço o mesmo procedimento, veja. A garrafa, cortei o bico, botei nessa parte de cima. A parte do meio coloquei aqui justamente para formar a saia do foguete. Então, pego minha fita adesiva novamente e vou passar aqui uma ou duas voltas para segurar essa saia. Estão vendo aqui? Uma ou duas voltas, fica melhor. Você pode utilizar uma fitinha colorida, tá certo? Essas fitas mais finas, talvez não seja o ideal por conta do corte aqui, né? Digamos assim, do seu foguete, talvez ela não fique tão bem, mas a fita mais larga ela fixa muito bem. Então você fez tudo isso, pronto, aqui você tem seu foguete. Então vou fechar aqui, momento, pronto, aqui tem seu foguete. Essa parte aqui você vai introduzir justamente, fechei com muita força, essa parte aqui, né, que é o tubo do corpo, você vai introduzir no cano, certo, da base, para poder bombear a água que já vai estar aqui dentro, para
poder lançar o foguete. Essa outra parte aqui, que é justamente do bico, você vai colocar um pezinho, certo? Justamente para dar estabilidade. Você sabe que no foguete você vai ter o centro de gravidade e o centro de pressão. O centro de gravidade ele é chamado geralmente de centro de massa. Você vai ter várias forças atuando nesse foguete, no caso a força peso, tudo mais. Então você vai ter que deixar ele mais ou menos um ponto de equilíbrio. Então esse ponto de equilíbrio aqui do foguete, aqui você pode pegar uma cordinha, amarrar no foguete e ver onde ele se equilibra. Então onde ele se equilibrar você vai ter seu centro de gravidade. Então aqui ainda faltam as aletas, mas mais ou menos assim dá para vocês entenderem. Quando coloca o pezinho aqui na frente, você consegue estabilizar ele melhor. Então, não estou conseguindo mostrar aqui, mas mais para frente eu demonstro. Então, o outro passo agora é você justamente colocar as aletas, que são as asas. Aí, como eu disse, as asas podem ser construídas de vários materiais. Então, você pode construir de papelão, certo? O papelão, como você está utilizando água, se molhar, pode ser que sua asinha ela seja danificada e você na hora não tenha outra para repor, né? Então, é bom fazer de material plástico. Então, aqui eu escolhi justamente pegar essas pastas de plástico, a famosa pasta Brasil, tem várias cores. Essa daqui é maleável, dá para você trabalhar tranquilamente com ela. Tem uma pasta polionda, que é uma pasta mais durinha, se você quiser trabalhar com ela também pode, tá certo? E você irá construir sua aleta. Então, para isso, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar construir a aleta justamente nesse formato aqui de um trapézio, tá certo? Vamos precisar construir justamente nesse formato aqui, ó. É um trapézio, no caso, se eu virar aqui, a base menor desse trapézio é 3 centímetros, a base maior são 12 centímetros, certo? 3 aqui com mais 9 dá 12, e a altura justamente são 12 centímetros, tá certo? 12 centímetros de altura, 12 centímetros de base maior, 3 centímetros de base menor. Se eu virar assim, o que é que eu tenho? Um triângulo retângulo, 12 centímetros, 9 centímetros e 15 centímetros. E aqui um retângulo de 3 centímetros por 12 centímetros, tá certo? Vocês podem construir dessa forma justamente na pasta. Para ter um foguete ter estabilidade, você tem que utilizar de 3 a 4 aletas. Você pode utilizar mais, tá certo? Mas geralmente é de 3 a 4 aletas para dar aquela segurança. Se você usar mais de 4 aletas, a força de arrasto no seu foguete vai ser tão grande, digamos assim, que ele não vai conseguir se deslocar muito. Então, você vai perder justamente no seu deslocamento. Então, a ideia da Mobifog é a maior distância percorrida pelo foguete. Então, 3, 4 aletas já é o bom para o seu foguete. Eu vou fazer a minha aqui com 3 aletas. Então, o que é que você vai fazer agora? De posse de uma caneta e da sua régua, você vai tentar construir justamente esse modelo aqui. Você pode variar, você pode ter um tipo de aleta elipsoidal, certo? Você pode fazer uma forma diferente, trapezoidal. Então você escolhe qual é a melhor forma de você construir justamente essa asinha do foguete. Aqui eu escolhi fazer dessa. Então vamos lá. De posse da minha pasta, certo? Eu vou tirar esse elástico aqui para facilitar na construção. Deixa um momentinho. Então, tiro aqui.
Novamente, eu digo, se vocês quiserem fazer de papelão, vocês podem fazer, não tem problema nenhum. Agora, é justamente, se molhar, talvez você não consiga utilizar o foguete novamente. Então, quando estamos nos preparando para Movifog, sempre soltamos, digamos assim, lançamos o foguete mais de uma vez. Então, é bom a gente pensar dessa forma. Então, de posse aqui da minha parte, eu vou fazer justamente os desenhos. Então, talvez não dê para vocês verem aqui de forma mais simples, né? Mas eu vou construir aqui com o meu desenho baseado nisso daqui. Então, vou usar minha canetinha, vou construindo aqui. Então, são 12 centímetros, certo? A base maior. 12 centímetros a base maior, 12 centímetros de altura, a base menor 3 centímetros, eu vou fazer umas divisões, pessoal, justamente onde eu vou ter que cortar para fixar essa minha letra. Vocês estão dando para vocês verem no vídeo aqui, certo? Que eu fiz o desenho de uma aleta, mas aqui nessa folha de ofício, justamente esses lados aqui é onde eu vou ter que cortar, justamente para poder fixar a minha aleta no foguete. Então, já fiz um aqui, vou fazer as outras duas que faltam. Eu vou fazer esse meu foguetinho com 3 aletas. Essa parte demora um pouquinho, a gente tem que fazer com bastante calma para não errar a medição, certo? Então, fiz de um lado, vou fazer do outro para poder cortar, certo? Pronto, pessoal. Aqui eu já terminei minhas aletas, tá certo? Vou fazer a divisão aqui que eu esqueci. Aqui também eu esqueci desse lado. Pronto. Feitas as aletas, agora o que vocês vão ter que fazer é justamente cortar. Então, aqui tem duas, aqui tem mais uma. Então, eu vou cortar aqui e mostrar a vocês como é que vai ficar. Então,
bastante calma para não cortar ela errado, certo? Para não perder justamente o material. Pronto, já cortei uma aleta. Eu acho que daqui dá para vocês observarem, né? Uma aleta. Onde tem justamente nessa base aqui esses riscos, né? Esses traços, vocês vão cortar aqui, ó. Então, uma, duas. Então, essa parte aqui, ó, você vai dobrar e você vai conseguir colocar no foguete, tá bom? Mais pra frente eu mostro. Então, venho aqui para outra aleta, vou cortando. Não precisa ter pressa nesse momento. Então corta. Aqui, ó, cortei aqui. Cortei aqui de novo, justamente na marcação. Pronto, já fiz minha segunda aleta. Então já tenho duas aletas. O bom de se trabalhar com essa parte é que você pode aqui, ó, no caso, construir seu foguete de várias cores, né? Então ele não fica tão simples. Vou cortar a terceira aleta. Aí mais uma vez, se você quiser colocar um foguete com 4 aletas, não tem problema. Você pode colocar aqui tranquilamente, certo? Eu estou colocando com 3 apenas. Vou cortando aqui. Não vou utilizar mais essa parte. Então aqui, ó, justamente nessas divisões, tá dando para vocês verem no vídeo. Corto, corto. Pronto, pessoal. Aqui eu tenho minhas 3 aletas. Então, 2, 3 aletas. O que é que eu vou fazer agora? Colocar no foguete. Então, vou pegar meu foguete aqui de volta, certo? E colocar essas aletas. Eu vou escolher justamente uma posição para colocar essas aletas, onde eu acho que vai ficar melhor. Justamente que eu escolho de que forma, aonde eu vou colocar. Mas antes, o que é que eu posso fazer? Justamente aqui nessa divisão, vocês estão vendo aqui, né? Eu posso dobrar, certo? Posso fazer dobrar aqui para tentar moldar aqui essa parte. Vamos fazendo isso. Dobrei aqui, ó, justamente na linha, com a ajuda da régua, né? Dobrei 2 para um lado. Você pode até fazer na mão mesmo, assim, né? Sem precisar da régua. Deixei dessa forma aqui, pessoal. 2 para um lado e 1 para o outro lado. Justamente porque isso vai servir para eu fixar o meu foguete. Vou fixar aqui.
Aí alguém pode dizer, professor, essa letra ficou pequena demais ou ficou grande demais. Aí você faz da forma que você desejar. Se você quiser uma letra maior, você constrói ela com um tamanho maior, uma altura maior, certo? Se quiser de outro formato, você constrói de outro formato. Então, eu vou fazer isso para todas as letras, vou deixando aqui, ó. Como disse, eu não preciso nem utilizar régua, né? Se você quiser utilizar a mão, pode. Eu usei a régua no primeiro caso só para facilitar. Então, um para um lado, outro para o mesmo lado. Os extremos, né? Você dobra para o mesmo lado. O do meio é que você vai para o outro lado. Pronto, mais uma vez, tem outra letra formada aqui, certo? Quando você colar, ela vai ficar bem justinha. Pega a terceira e última, faço também a dobra aqui. Pronto, pessoal. Aqui eu já tenho minhas 3 letras. O que é que eu vou fazer agora? Colocar justamente no meu foguete. Então, eu vou escolher uma posição aqui para colocar essas aletas, certo? De uma melhor forma possível. Para isso, eu vou ter que utilizar a tesoura e a fita durex. Você pode utilizar uma fita menorzinha, tá certo? Uma fita de uma largura menor, mas eu vou utilizar essa daqui mesmo. Então, antes disso, eu vou tirar umas partes dela aqui só para facilitar, para na hora a gente não tá precisando cortar. Vou deixar aqui do lado. Pronto, eu cortei 6 pedacinhos aqui, são 12 pedaços para cada letra. Um tamanho de uns 10 centímetros, 15 centímetros, você pode estar talvez menorzinho, vai depender da sua letra, um pouquinho maior, vai depender justamente da letra. Primeiro passo, você vai ter que fixar uma, então vai pegar uma letra aqui, ó, escolhe o local onde você quer colocar, vou colocar aqui, vou pegar aqui a minha fita durex e vou justamente colocar ela aqui, ó. Estou prendendo ela aqui, ó, bonitinha, estou deixando ela, minha letra retinha, não pode ficar troncha, estou deixando ela alinhada aqui, ela justamente com o eixo do foguete. Então, eu coloquei de um lado, vou pegar outra fita, outro pedaço de fita e colocar do outro lado. Então, eu vou tentar colocar o mais próximo possível aqui, ó, justamente dela. Então, vou colocar aqui bem no cantinho mesmo. Coloquei. E pronto. Vocês vão observar aqui que o meu foguetinho, a letra do meu foguetinho, ela tá fixa, né? Ela não está troncha, ela não está bambeando com espaços abertos. Você tenta fazer isso. Não colocou direito, volta, faz. Então, aqui eu tenho que mais ou menos colocar uma distância aqui de 120 graus, né? 60, 120 graus de um para o outro. Então, aqui eu não estou com, digamos assim, né? Com nenhum instrumento para medir justamente essa distância em graus, mas eu vou tentar fazer
olhando apenas. Então, vim aqui, pego o outro, sim. Acho que a distância está a mesma. Colo mais uma vez. Uma dica: para aqueles que talvez tenham essa dificuldade de alinhar aqui as aletas, você pode pegar justamente, deixa eu ver onde eu coloquei, aqui. Vocês podem pegar justamente uma fitinha adesiva colorida e contornar o foguete, porque quando você contorna o foguete, por exemplo, peguei aqui, contornei aqui, você vai saber aonde você vai ter que colocar para não ficar uma aleta mais para frente, outra aleta mais para trás, você vai deixar ela alinhada. Aqui eu estou olhando, certo? E ela está alinhada, ok? Você pode fazer isso. Agora eu vou pegar, eu vim aqui, né? Vou pegar a outra fitinha e vou colocar justamente nessa parte. Deixa eu virar aqui o foguete para vocês verem. Então, vou tentar colocar o mais próximo possível aqui. Pronto, coloquei. Então, eu já tenho duas aletas. Vou colocar a terceira. A terceira eu vou colocar aqui. Então, venho aqui e vou tentar deixar alinhado. Eu mais ou menos eu tenho uma ideia de onde vai ficar. Vou pegar um pedacinho aqui, que primeiro eu tenho que fixar uma. Então, pegar um pedacinho maior aqui. Peguei um pedacinho maior. Vocês podem, certo? Aqui fora da garrafa, colar, né? Digamos assim. Então, colocar ela aqui e daqui passar para a garrafa ou justamente na própria garrafa. Aí fica a critério de vocês, tá certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Aqui tá bom. Vou olhar direitinho. Queimado. Vou ajeitar aqui porque não tá bem juntinho. E vou colocar do outro lado. Pronto, coloquei aqui. Agora, para terminar, vou colocar justamente nessa parte aqui que falta. Pronto. Coloquei. Aqui está construído o meu foguete, tá certo? Então, se vocês observarem aí, construí o meu foguete bonitinho, com as aletas todas certinhas. Se quisesse ter colocado 4 aletas mais uma vez, eu colocaria. E o foguete está aqui. Mas professor, o senhor logo no início do vídeo disse que precisaria colocar um pezinho aqui no bico, na ogiva do foguete, realmente, porque olha, é para você dar uma estabilidade ao foguete. Deixa eu mostrar aqui a vocês, certo? Então você vai, quando você tem um centro de pressão e um centro de gravidade, esse foguete ele tem que estar equilibrado. Teria que estar equilibrado. Então, a bexiga aqui ela servia justamente para você colocar um pezinho para equilibrar essa parte de trás, a traseira, né, do foguete, com a parte da frente do foguete, a dianteira, o bico, para dar uma estabilidade. Então, seria possível. Você poderia colocar aqui água, um pouquinho de terra, certo? Algum pezinho, umas pedrinhas até no bico, e quando fizesse isso, poderia amarrar essa bexiga. Se colocasse água, amarraria a bexiga, colocaria ela justamente aqui, né?
Você pode colocar antes, quando você estiver montando justamente essa parte do bico. A água dá para você colocar até depois, né? Mas você pode colocar aqui, né? A sua bexiga, colocou, e com a tampinha aqui fecha. Pronto. Fica ali nesse formato. Qual é o problema daqui? É que se você coloca uma bexiga com água, no momento que você lança seu foguete, que ele encontra o solo e vai de encontro ao solo, pode estourar, né? Então você não vai ter sempre bolinhas lá com você na hora para estar enchendo, colocando. Você pode colocar uma terra, e antes de você fechar esse bico, você pode colocar aqui para justamente fazer o peso. Então você teria que observar aqui justamente qual era o peso ideal para equilibrar esse foguete, tá certo? Para deixar ele estável. Diante disso, eu mostro aqui como é a construção do foguete. Professor, e como é que eu vou lançar ele? Você tem que construir uma base. Então, lá no site da OBA, o professor João Canali mostra uma forma de se construir um foguete e uma base, tanto para o nível 3 quanto para o nível 4, porque esse foguete aqui serve também para o nível 4, certo? É o mesmo foguete, apenas a gente vai utilizar um combustível diferente. Nível 3, você vai utilizar água pressurizada, né? Você vai ter que colocar pressão dentro dessa garrafa para a água sair, certo? No nível 4, você vai utilizar uma reação química entre bicarbonato e o vinagre. Pronto, aqui está construído. Essa tampinha aqui de baixo, ela sai, certo? A de cima é que você não vai poder mexer. Ela vai sair porque você vai colocar aqui justamente essa parte na base. Então, um cano aqui, certo? Você vai colocar justamente aqui, ó. Mas professor, aqui está folgado. Quando você construir a base, na própria base você vai deixar aqui um espaço para ela ficar presa, fixa, para que quando você estiver bombeando o ar para dentro da garrafa, a água não sai. Então, no próximo vídeo eu vou explicar justamente a construção de uma base para vocês lançarem esse foguete. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido a construir um foguete de garrafa PET para a Mostra Brasileira de Foguetes. Esse tipo de foguete você também pode encontrar aqui em Pernambuco, nas Olimpíadas do IFPE, na OPEFOG, Olimpíada Pernambucana de Lançamento de Foguetes. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!